Eu sou de uma cidadezinha bem pequena no sul de Minas Gerais, chamada Lambari, de 20 mil habitantes, e saí de casa com 17 anos para fazer faculdade em outra cidade. Eu sou formada em fisioterapia e vim parar em São Paulo para fazer a minha pós-graduação em dermatofuncional, que é a área da estética dentro da fisioterapia. Eu sempre gostei muito de estética e é o porquê que eu escolhi a fisioterapia também. Chegando em São Paulo, eu fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, mas eu não ganhava absolutamente nada, nem mesmo meu vale transporte. Mas foi ótimo para eu pegar a mão, para eu aprender as coisas e os segredos para eu ser uma profissional de sucesso. Depois de um tempo em São Paulo, eu trabalhei em outras clínicas de estética e fui morar na Austrália. Na Austrália eu fiquei por 2 anos, me casei e meu primeiro emprego lá, como eu não dominava a língua, foi de pet sitter. Como eu não precisava falar o inglês com os animais, foi o emprego que eu arrumei. Quando eu já estava fluente na língua, eu estudei por 8 meses, eu arrumei empregos em salões de beleza, em spas, e foi aí que a coisa começou a acontecer. Depois de 2 anos, no retorno para o Brasil, eu voltei casada e consegui um emprego numa clínica de depilação a laser. Eu só fazia depilação a laser. Na época eu era registrada como fisioterapeuta e eu ganhava um piso salarial e mais uma comissão. O máximo que eu conseguia tirar por mês era R$ 2.500. E aquilo para mim na época estava ótimo. O ano era 2011 e eu estava super satisfeita com o salário. Afinal, eu tinha um marido que me bancava, eu tinha uma casa, um teto para morar e estava tudo muito tranquilo na minha vida. Mas ao mesmo tempo, isso tudo me trazia uma certa insatisfação. Eu queria mais. E mesmo assim eu me anulava porque para mim estava bom do jeito que estava. Passado algum tempo, meu relacionamento já estava desgastado, nós nos separamos. E ali foi o primeiro ponto que eu vi que eu precisava de algo mais. Por exemplo, não depender de ninguém para ter sucesso profissional. E para quem não é de São Paulo, um aluguel em São Paulo é muito caro. R$ 2.500 não daria para eu sobreviver sozinha em São Paulo. Afinal, meus pais continuam em Minas Gerais, minha família está toda em Minas Gerais, eu não ia conseguir me manter aqui. Então, quando eu me separei, eu fui morar numa república. Eu dividi apartamento com mais 3 meninas. Então, vocês imaginam, eu tinha um padrão de vida que era bacana, não era luxuoso, mas era um padrão de vida ok, e de repente eu tive que dar 300 passos para trás. E no dia da minha mudança, eu estava de férias do meu trabalho, eu voltei a trabalhar, fiz a mudança de manhã, eu trabalhava à tarde, eu voltei para o meu trabalho e a primeira coisa que a dona da clínica me falou era que ela tinha conseguido alguém para ganhar somente o piso salarial, alguém mais barata do que eu. Eu fui mandada embora na mesma semana que eu tinha me separado e que eu tinha passado tudo de ruim na minha vida, eu fui mandada embora. Então vocês imaginam, foram 2 baques juntos numa mesma semana. Então eu perdi meu chão por 2 vezes em uma única semana. Eu teria um seguro-desemprego para receber durante 6 meses e mais umas economias, que não era muita coisa, mas pelas minhas contas eu conseguiria sobreviver em São Paulo por mais 6 meses. Nesses 6 meses eu acordava procurando emprego e dormia procurando emprego. Fui fazer diversas entrevistas, algumas não tinha nada a ver com o que eu queria. E na minha última entrevista que eu fiz, que foi por onde eu fiquei por 8 anos, quando a dona da clínica me ligou, eu perguntei para ela qual é a faixa de salário, porque eu não tenho dinheiro nem para pegar ônibus para ir aí. E não era mentira. Ela me falou mais ou menos que a clínica estava começando, que o salário era por comissão. E eu fui fazer a entrevista. A clínica tinha 15 dias de aberto, era algo novo, mas mesmo assim eu aceitei, porque ali eu vi a minha oportunidade de crescer. Isso era julho de 2011, na época que Peixe Urbano, Groupon, compra coletiva estava bombando. E eu iria ganhar por cada sessão que eu faria, por cada atendimento que eu faria, na média de 7, 8 reais. Então vocês imaginam? Era muito pouco para quem queria continuar em São Paulo, viver em São Paulo. E eu decidi fazer do meu limão, não uma limonada, mas uma torta de limão. E foi isso que eu fiz. Todos os clientes que chegavam para mim de Peixe Urbano, de compra coletiva, eu conseguia vender algo junto com o pacote delas. Então a cliente chegava para fazer um peeling comigo, eu falava para ela, olha, seu peeling vai funcionar muito melhor se você fizer uma limpeza de pele, porque a pele vai estar limpa. A pele limpa vai penetrar melhor o ácido, vai penetrar melhor qualquer tratamento que você tiver. E foi assim que eu fui crescendo. Nesse período, no primeiro mês eu tirei 3 mil, depois 4 mil, depois 5. E ali eu me descobri uma vendedora, coisa que eu nunca tinha sido na minha vida.
E esse é um poder que ninguém pode tirar da gente. Eu achei fantástico isso, eu aprendi muito, fiquei 8 anos lá, fui muito grata, mas ao mesmo tempo eu me via dependente de lá também, que era algo que eu sentia no passado, do meu ex-marido e da clínica que eu trabalhava. E eu falei, eu não quero isso de novo, eu não quero depender de ninguém novamente. E ao mesmo tempo eu ficava presa lá, porque os aparelhos que a gente trabalhava eram aparelhos que custavam 100, 200, 300 mil reais. Eu pensava, como que eu vou juntar dinheiro para comprar um aparelho desse? Então eu falei assim, eu preciso de achar alguma coisa que seja minha paixão. E eu sempre fiz sobrancelhas, eu sempre fiz design de sobrancelhas sem ter feito curso algum, sempre fazia nas minhas clientes, as clientes super elogiavam e me perguntavam, por que você não faz a micropigmentação? Eu escutava isso toda semana, aquele mosquitinho ali toda semana me atormentando, até que um dia eu decidi fazer o curso, fiz meu primeiro curso, eu amei a técnica, já era o fio a fio, algo mais natural, algo mais leve, não era aquela coisa extremamente marcada. E foi aí que eu decidi migrar para a área da micropigmentação. Eu já estava no mercado que já era tendencioso para estética, mas aí todo mundo me pergunta, você saiu do curso, como você fez para treinar? Porque a gente faz no curso 1, 2 modelos no máximo. Eu saí do curso, gente, e fiz na minha família inteira. Eu fiz na minha mãe, na minha irmã, nas minhas primas, fiz em todo mundo que eu conhecia. Tanto que eu tô removendo a sobrancelha da minha mãe até hoje, porque ela foi minha primeira cliente. Então nem todos são flores, a gente está aprendendo, a gente vai pegando mão para isso. Depois que eu fui pegando a mão com a minha família, eu fui fazer nas meninas que eu trabalhava. Então a gente fez de todo mundo, na época eram 8 meninas, que eram minhas colegas, mais 2 secretárias, mais a dona, mais a gerente, mais a moça da limpeza, que eram diversas pessoas, e eu fiz em todo mundo. Então a cliente que chegava no nosso espaço, na nossa clínica, ela já via a sobrancelha das meninas e já perguntava, uau, da onde é essa sobrancelha? Então esse foi meu primeiro marketing, porque afinal na época não tinha tanto Instagram, não era essa coisa tão popular que é o Instagram hoje em dia, e o meu primeiro marketing foi dentro do espaço que eu estava. O meu segundo marketing foi com as minhas próprias clientes, todas elas que chegavam para fazer uma drenagem linfática, uma limpeza de pele ou algum tratamento corporal comigo, eu desenhava a sobrancelha delas. Eu pegava o lápis dermográfico, apontava bem fininho e simulava o fio a fio. E ali, ou ela fazia na hora que eu simulei, ou ela já saía com a sobrancelha marcada. E eu lembro que eu chegava em casa toda semana e falava pro meu marido assim, essa semana eu fiz uma sobrancelha, essa semana eu fiz 2. E a coisa foi crescendo. Cada semana mais, eu fui criando mais material, eu fui criando mais fotos para postar no meu feed, para mostrar o antes e depois. E também fui mostrando isso para as minhas clientes, não só lá dentro, como também da internet. Eu demorei 1 ano para sair totalmente da área da estética e ir para a área da micropigmentação. Então não foi da noite para o dia, eu fui desmamando da estética e indo para a micropigmentação. E eu decidi ir para micro também, não somente porque eu tinha prazer naquilo, mas também porque eu via prazer no rosto da cliente assim que eu terminava o procedimento. Um exemplo. Eu fechei um pacote com a cliente de 10 sessões de drenagem linfática com lipoenzimática. E chegava no final das 10 sessões, a cliente falava assim, eu não perdi nada. Ou senão eu engordei durante o tratamento. Então, dependia não só de mim, aquele protocolo, dependia também da cliente, do que ela comia depois. Eu não sabia se ela saía ali da clínica e passava do McDonald's, que tinha um McDonald's ali na rua da clínica. Então, quando eu comecei a fazer sobrancelhas, que eu comecei pelas sobrancelhas, eu via ali um prazer imediato na cliente. Na hora que ela se olhava, ela, uau! Era algo que se pagava só quando ela se olhava no espelho, já era algo que se pagava. E foi ali que eu falei, nossa, eu quero migrar para essa área. E depois disso, fazer os lábios foi um pulo, porque já era algo natural a sobrancelha, fazer o lábio também era algo novo, tanto que nós somos pioneiras nessa técnica de lábios, porque a gente fala em lábios, até hoje em dia, a gente pensa que é aquela coisa de contorno, aquela coisa carregada e tal, e a gente tem que colocar na cabeça da nossa cliente que é algo natural, que é isso que eu vendo, algo natural, que não fique pesado a longo prazo e que fique bonito a longo prazo.